Bom, vamos avançar agora. Vamos chegar numa fase que a gente vai investir um pouco mais de recursos, né? A gente acabou de fazer uma primeira passagem lá pela planilha de viabilidade e conseguimos verificar que esse projeto é muito promissor. Então a gente vai investir um pouco mais de dinheiro para liberar um pouco mais de projeto, para a gente ter um pouco mais de certeza sobre os nossos custos e o nosso processo de viabilidade. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Tem um texto aqui que vale a pena a gente fazer uma leitura, tá? Embora a maioria dos terrenos apresente variações naturais que não interferem na execução das fundações, existem exceções, tá? Para conduzir a sondagem é importante contar com a orientação do engenheiro estrutural quanto à quantidade e profundidade e a localização dos pontos de sondagem. Nessa fase é necessário ter em mãos o levantamento topográfico. Então olha só, tem algumas coisas aqui que são interessantes. Para a gente poder fazer o estudo de solo, a sondagem, a gente precisa ter o levantamento topográfico e o desenho arquitetônico, aquele anteprojeto já em cima do levantamento topográfico, para o engenheiro definir para a gente aonde que ele quer os pontos de sondagem. Então quem define para a gente aonde nós vamos fazer a sondagem é o engenheiro estrutural, o profissional que vai desenhar e definir como vai ser as fundações junto com você e depois o projeto estrutural completo, né? Então é importante isso. Por que também é necessário que a gente faça uma sondagem, um estudo de solo? Como eu disse aqui, embora a maioria dos terrenos apresente variações naturais que não interferem na execução das fundações, existem exceções. Por quê? Uma das coisas que para nós, pelo menos aqui na minha região, é significativo é se o terreno tem água ou não. Então esse é um divisor de águas, né? Se o terreno tem água ou não é um divisor de águas. Por quê? Porque se o terreno não tem água, a gente tem algumas opções de estaca, né? De perfurar para poder fazer as fundações. Se o terreno tem água, a gente tem que executar as estacas usando outro método de perfuração. Então, via de regra, se a gente não tem água no terreno, aqui na minha região, pela nossa experiência, a fundação do prédio, as estacas ficam mais baratas, o custo é menor para a gente poder furar, concretar e fazer a fundação. Se tiver água, esse custo aumenta, tá? Porque a gente fica mais restrito com relação aos métodos de perfuração. Basicamente, se o terreno é seco e não tem água, a gente vai usar um tipo de estaca escavada. A gente pode usar a hélice contínua, pode usar outros métodos? Pode, mas a escavada para nós aqui é a mais barata. Eu já furei aqui até 20 metros de profundidade com estaca escavada. É super tranquilo, o trabalho rende muito, fura muitas estacas num dia e a gente concreta no outro dia, não concreta tudo no mesmo dia com as estacas escavadas, pelo menos assim que eu tenho feito aqui com a orientação do engenheiro estrutural. Ao ponto que se a gente tem água, a gente tem que furar e concretar na hora. Então a gente depende de uma perfuração que de alguma forma ou tem uma camisa, que é o caso da estaca Strauss, ou seja uma hélice contínua, que é uma hélice que ela fura até o fundo, depois ela volta retirando o material e injetando concreto sob pressão. Esses dois métodos são métodos mais caros, tá? E também tem a estaca pré-moldada para o caso da água, que a estaca vem pronta, concretada, como se fosse um poste de uma fábrica, e ela é cravada no chão até o ponto definido pelo engenheiro. Então essas são questões importantes para a gente saber sobre a sondagem, o engenheiro estrutural que vai orientar os pontos no nosso levantamento plano altimétrico, e também serve para orientar o nosso custo, né, o levantamento de custo, como que vai ser o custo dessa fundação, se tem água ou se não tem água. Esse já é um ponto de grande relevância para a gente. Claro que tem outros depois, vocês vão ver ali que tem um gráfico, eu não sei explicar tecnicamente o gráfico, mas o pouco que eu sei vou compartilhar com vocês aqui. Via de regra, a gente faz esse estudo, encaminha para o engenheiro estrutural e a gente conversa com ele sobre quais os possíveis caminhos aí do desenho da fundação, tá ok? Vamos lá então dar uma olhada nos projetos. Vamos pegar aqueles 3 projetos que a gente estava olhando, que são projetos que já estão acontecendo. Esse um que eu estou trazendo de exemplo é um projeto que ainda não aconteceu. Nós estamos justamente nessa fase agora de viabilidade detalhada, tá? Então se vocês derem uma olhada aqui, ó, a gente tem a sondagem aqui nesse Ana Amélia, a sondagem aqui no Helena Maria e a sondagem aqui também no Maria Morgado. Vamos pegar do Helena Maria, que é um projeto que eu acabei de fazer a sondagem,
e eu tenho até imagens para compartilhar com vocês aqui. Ok? Vamos dar uma olhada lá. Olha só, aqui nesse ponto, ó, é onde a gente faz a marcação, né? A gente tem a rua aqui, e aqui são os pontos de sondagem. Então aqui o terreno tem 10 por 25, e o engenheiro definiu para a gente, ó, aqui nesse ponto 19 por 2, então a gente vai fizer uma sondagem aqui, e nesse outro ponto 11 por 1,5, e nós fizemos uma sondagem aqui, tá? E ele pediu uma sondagem com 15 metros de profundidade em cada uma aí. Muito bem. E aqui está a sondagem. Tem uma coisa interessante aqui sobre a sondagem, né? Aqui são as amostras, ó. Nós temos 15 amostras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 amostras. E daqui a pouco eu mostro para vocês como que eles coletam essas amostras, né? Aqui ele tem a caracterização do solo, né? O perfil do solo, ele descreve aqui o que é cada perfil desse. Essas amostras vão para um geólogo fazer a caracterização. E como que funciona esse estudo, né? A gente fez aqui basicamente o SPT, que ele solta um peso de 70 quilos eu não lembro direito agora a altura, mas a uma altura controlada, ele solta esse peso e vai batendo, dando um número de pancadas até atingir 30 centímetros de profundidade. Ele conta esse número de pancadas. E aqui, ó, ele tem um gráfico com esse número, tá vendo? Então aqui a profundidade que ele avança versus o número de pancadas necessário para ele avançar. Nós tivemos aqui, ó, a maior resistência foi aqui, nesse ponto, ó, de 9 para 10 metros, tá? Aonde ele deu aí 30 pancadas para vencer 9 metros, para vencer 30 centímetros, né? Com 9 metros de profundidade. E aqui a gente encontrou água, ele marcou para a gente com 9 metros e meio, a gente encontrou água no terreno, tá ok? E aqui depois o outro ponto de sondagem, encontramos água no outro ponto com 10 metros e meio aproximadamente. E aqui novamente, ao mesmo tem um perfil do solo, as amostras aqui do lado, e esse relatório vem dessa forma para o engenheiro estrutural analisar e desenvolver o projeto estrutural. Se a gente der uma olhada aqui, ó, ele terminou aqui com 30 pancadas, ó. Com 30 ele solta esse peso de 70 quilos, né, uma determinada altura. Eu não estou lembrando agora se é 1 metro ou 1,5 m que ele levanta, enfim, eu não vou lembrar agora. Mas ele solta esse peso bate e vai cravando no trado, né? E aí para vencer 30 centímetros a essa profundidade aqui, ó, ele precisou de 30 golpes, tá? E por aqui, por esse perfil aqui de resistência, mais as amostras, mais o perfil do solo, o engenheiro consegue desenvolver para a gente o projeto estrutural da fundação. Pessoal, eu fiz agora, recebi esse laudo aqui, é super recente, paguei R$ 1.700 pelas duas sondagens. Então, se a gente somar com o levantamento topográfico, foi acho que R$ 700, né? Se a gente somar os dois, vai dar R$ 2.000 e poucos aqui nessa fase, mais o custo do engenheiro, que o meu eu vou pagar no início das obras. Mas você vê que a gente vai investindo relativamente pouco ao longo dessa trajetória. O custo maior vai vir agora no investimento com os projetos, tá? Se a gente der uma olhada aqui, ó, queria mostrar para vocês como que funcionam as amostras, né? Aqui tem, olha lá. A organização das amostras. Olha só, como é que funciona a organização das amostras, né? Nós perfuramos aqui 15 metros e ele faz uma coleta de amostra por metro. Então aqui a gente tem 15 amostras. Elas são numeradas, tá vendo? Dá uma olhada para vocês verem. Então, a cada metro, ele colhe uma amostra dessa, etiqueta e leva para depois ser classificada geologicamente, né? Então tem um geólogo que faz a análise desse solo aí. Para cada amostra dessa, ele vai marcando aqui, ó, tá? O número de golpes que ele rompe a cada 30 centímetros. Então, se a gente der uma olhada aqui no relatório de campo dele, ele faz algumas anotações aqui para poder orientar depois a classificação. E aqui ele vai anotando o número de golpes, tá vendo? Ele começou aqui, soltando aquele peso que eu mostrei para vocês, que tem 65 quilos.
a 70 centímetros de altura. Aqui foram 2 golpes, 4 golpes, 5, 6, e conforme vai descendo, a profundidade vai aumentando, o número de golpes também vai aumentando, o que indica que o solo vai ficando mais firme, né? A resistência vai aumentando. Ele chegou aqui com 15 metros de profundidade para romper 30 centímetros com 15 golpes. Tá vendo? Bom, vocês puderam ver aí, o peso é de 65 quilos e ele solta a 70 centímetros de altura, né? São esses aí os números da sondagem. Então é isso, pessoal. Com relação à sondagem, esse é um processo que a gente deve fazer para construir, para executar qualquer tipo de construção. Se eu for fazer uma casa geminada hoje, eu vou fazer uma sondagem para eu definir junto com o engenheiro estrutural como que vai ser a fundação e a gente poder fazer o projeto estrutural aí de forma segura, tá ok? Então, se você tem alguma dúvida, deixa a sua dúvida aqui embaixo para a gente, que a gente responde. Por hoje é isso. Valeu, obrigado e até a próxima aula.